Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no canal. E hoje nós iremos meditar, meu amigo e minha amiga, no livro do Evangelho segundo João, aqui no capítulo 1, aqui, que nós iremos acompanhar, fazer uma meditação sobre esse livro que fala sobre o verbo que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e muitos já conhecem até esse capítulo. Mas nós iremos realizar uma meditação sobre isso. Sobre esse capítulo iremos entender o contexto disso, até mesmo qual a relação disso com nós sermos um filho do Senhor Jesus. Nós temos os nossos propósitos sobre como se tornar filho de Deus e como ser um filho de Deus. E aqui vai ensinar mais sobre isso, sobre ser filho de Deus. Então vamos acompanhar nesse momento, mas antes eu queria te pedir para que você venha seguir a nossa página do Facebook, do grupo privado Eu Sou a Universal. Para você seguir esse grupo, você pode pesquisar principalmente Eu Sou Universal. E lá vai estar o grupo, você pode acompanhar minha página, onde eu fico postando coisas, imagens, textos, tudo sobre a fé. E ali você pode principalmente se fortalecer com aquilo e principalmente com outras postagens daquele grupo. Segue também o nosso servidor lá do Discord, que é o Devotional Time, ou DVT, como conhecido, que você pode principalmente procurar lá o link no Discord, que você pode entrar e interagir com outras pessoas também, com mais amigos e muitas outras pessoas. Então vamos começar a nossa meditação desta noite agora. Começa assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No português a gente aprende que o verbo ele é uma ação. A ação é o quê? É a palavra que é como fazer, ir, caminhar, é tudo aquilo que determina uma ação e até mesmo as palavras que terminam com ar, er ou ir. E eles são determinados como verbos, ações. Então, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, Deus é esse verbo. E a gente entende que Deus ele fez tudo conforme a tua palavra, ou seja, ele realizou todas as ações, como é que o verbo ele é destacado, e assim ele realizou com a criação do universo. Continuando, ó. Ele estava no princípio com Deus. O que estava no princípio? O verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que nós vemos foi feito por Deus, foi feito por ele. Foi feito por ele. Nada que existe não foi feito por obras paranormais, né? E Deus, as pessoas, mesmo que as pessoas tenham outras crenças, que acreditam mesmo que o universo surgiu com uma explosão, lá, que o Big Bang, isso a gente tem que respeitar até as crenças, a fé deles, mas mesmo que as pessoas acreditam nisso, acreditem, a gente tem que respeitar com toda a forma. Mas nós temos que acreditar no quê? Na palavra de Deus, pois a palavra dele que nos ensina na verdade. Lá em Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aí vai conforme for a crença de cada um, obviamente, né? Pois Deus ele até deixou o livre-arbítrio para o homem, né, raciocinar sobre esse caso. Continuando, ele diz aqui, ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ou seja, João, né, que ele era o João Batista, conhecido também como esse nome, ele não era a luz, ou seja, a que luz aqui a Bíblia está referindo? A luz ele quis dizer o Messias, o Filho de Deus, pois a luz que veio salvar o mundo dos seus pecados, né? Salvar a humanidade. João ele não era essa luz, porém ele era enviado da luz. Olha só, nós somos o que também? Nós somos enviados à luz. Quando nós temos a nossa vida em Deus e nós servimos Ele, sempre a gente dá a nossa vida para a dependência dEle, para fazermos a obra dEle até o último suspiro, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo esse enviado da luz. Deus preparou tudo para nós termos esses enviados da luz. Para falar do Senhor, para falar do nome dEle para outras pessoas que estão necessitando da palavra dEle. E assim, nós somos esses enviados da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Aqui estava dando uma outra referência a Deus.
que o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Que esse versículo aqui que a gente acabou de ler, a gente não precisa muito raciocinar para entender o que a Bíblia está querendo falar. Está querendo falar que hoje o mundo não quer saber de Deus. O mundo está dando assim, ó, para Deus. Os créditos para Deus não existem mais. Já ouviu falar não sei se vocês conhecem, mas no YouTube existe uma função chamada copyright. Não só no YouTube, mas como em outras coisas assim. Copyright significa conteúdo original. Se você, por exemplo, o meu canal, não é que eu tenho, se você perceber depois do meu canal, não tem um símbolo com um C com um círculo em volta? Esse é um símbolo que eu tenho no meu canal que se chama direitos autorais. Ou seja, é um conteúdo original. E esse conteúdo original, ele só é dado a um canal que foi feito originalmente, né, pelo criador ali, pelo criador. E a mesma coisa é Deus. Deus, ele criou esse mundo. Ele criou o mundo, né? Os direitos foram do mundo. Os direitos do mundo foram de Deus. Porém, o mundo não deu esses direitos para ele. As pessoas têm dado esses direitos ao mal. Ao diabo. Essa é a palavra. Ao diabo. Como é que as pessoas dão direito ao diabo? Quando fazem a sua própria vontade. Glorificam as coisas deste mundo. As pessoas estão fazendo o quê? Estão dando direitos da criação a essas coisas. Não querendo desrespeitar a fé de ninguém, mas pessoas que ficam dando a fé para outras coisas, a não ser Deus. Isso, além de ser uma idolatria e um pecado, é o que? A pessoa tá dando os direitos a algo errado. Não é aquela pessoa que fez o mundo, a terra, uma imagem ou algo da espécie. Foi o Senhor Jesus que fez, foi Deus. E as pessoas não reconhecem isso. Reconhecem. Vamos continuar então. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Olha só, ou seja, aqueles não quiseram Deus, ainda não quiseram. Além de não reconhecer que Deus era o Criador, ainda não receberam, olha só. Mas a todos quanto receberam, olha só, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que glorioso, né, meu amigo e minha amiga? Aqui Deus, ele destaca muito bem que aqueles que o recebem são chamados, nomeados filhos de Deus. Aqueles que dão todo o crédito que eu estou dizendo aqui é a glória. É você glorificar o nome do Senhor Jesus por tudo que ele fez, por tudo que ele tem feito com você. Isso é uma forma de glorificá-lo. E praticamente, quando a gente faz isso, a gente se torna filho dele. Quando a nossa vida é entregue nas mãos dele. Vou ler de novo. Mas a todos quanto receberam. Ou seja, aqueles que receberam o Senhor Jesus. Mas como assim receber? Quando ele diz que recebeu, recebeu o Espírito Santo. Destacando perfeitamente. O Espírito Santo. Aqueles que receberam, tomaram posse da presença de Deus e do Espírito do Senhor Jesus. Aqueles que receberam esse Espírito, dessa fonte de água viva, que é o que nós falamos, receberam o Espírito dele e se tornaram e foram nomeados e intitulados filhos dele. Filhos do Deus Todo-Poderoso, filhos de Deus. Olha que glorioso, não é mesmo? Maravilhoso, meu amigo e minha amiga. E tem tantas pessoas que sabem disso, mas não reconhecem ele. Não querem se tornar filhos dele. Meu amigo, você que tem desejo de se tornar filho dele, filha dele, você tem que crer, você tem que receber o Espírito dele. Se você tem desejo de fazer parte de Deus, de um filho, de uma geração de Deus, e você deseja, você tem que reconhecer que, primeiramente, não é todo mundo que é filho de Deus. Talvez você chegou nesse vídeo, você talvez não é novo aqui, não acompanha, que nós temos sempre falado sobre essa série, Como se tornar filho de Deus. E eu sempre tenho falado uma coisa que é fixada nessa série. Não é todo mundo que é filho de Deus. Esse ditado popular não existe. É uma enganação que o diabo coloca na mente das pessoas. E as pessoas acabam acreditando nesse engano que o mal coloca ali, e ela acaba acreditando que ela é filha de Deus e ela não busca Deus. Pois ela acredita, bom, eu já tenho minha salvação, pois eu já sou filho de Deus, pois eu já sou filha de Deus. Na Terra existe praticamente 8 bilhões de pessoas. Imagina 8 bilhões de filhos.
e todos eles deveriam herdar aquilo que Deus tem? O direito de ser um filho, o direito de ser uma filha dele? Isso não parece muito bom, não parece muito real isso aí, né? É meio surreal. Imagina, Deus ter 8 bilhões de filhos. A gente sabe que não é filho igual que nós seres humanos conhecemos. É aqueles que são nomeados, né? Que fazem parte dele. Mas não é a realidade, infelizmente. E sabe por que não é todo mundo que é filho de Deus? Olha, eu sei uma coisa. Que Deus ele realmente gostaria, com certeza, de que todo mundo fosse filho dele. Ele gostaria, mas só que as pessoas em si não querem ser filhas. Lembra do versículo que a gente leu aqui que a luz verdadeira... assim, ó, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Que ó, veio para o que era assim, os seus não receberam. A luz, né, o Espírito Santo, veio, mas as pessoas não recebem ele porque não querem. Eles próprios não desejam o Espírito Santo. Pelo fato de não quererem receber o Espírito Santo, e a única forma para você se tornar um filho, e a única forma para você se tornar filha dele, você não vai se tornar filho, você não vai se tornar filha dele, pois a única forma é assim. E muitos não têm recebido o Espírito Santo, pois não desejam sinceramente. Mas se você tem esse desejo, eu te convido para que amanhã, quarta-feira, a partir das 10h30 da noite, nós iremos realizar uma live aqui no nosso canal da busca ao Espírito Santo. Nós estaremos buscando o Espírito Santo nesta quarta-feira. E nós iremos trazer esse título aqui também de se tornar filho de Deus. Então, compareça principalmente que nós iremos falar sobre esse assunto e você saberá mais e principalmente como se tornar um filho e uma filha de Deus, para que você tenha esse desejo do Espírito dele e esse selo de um filho dele e o tenha. Tá ligado? É isso mesmo. Espero que você tenha compreendido a palavra que foi dita aqui. Deus abençoe a vida de todos. Boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém.